Muito bem, vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos reunidos mais uma vez em teu nome para a gente aprender mais da tua palavra, Senhor. Abençoa o nosso tempo de estudo, abençoa a nossa meditação nas Escrituras, abençoa-nos, ó Deus, na exposição da tua palavra, para que ela venha nos ensinar, venha nos instruir, venha nos exortar, venha nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão participando nesse momento. Ajuda-os, ó Deus, a entender, a compreender o que o Senhor tem em especial para a vida de cada um. Muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu sou grato ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu fazer uma introdução aqui antes da gente ler o texto. A gente vai fazer como a gente tem feito, lendo em partes, tá bom? O nosso texto, para a gente poder não se perder naquilo que a gente vai estudar. Os escribas e os fariseus, né, os mestres religiosos da época de Jesus, eles eram atores religiosos. Eles fingiam ser aquilo que eles não eram. Eles achavam ser mais espirituais que os outros e buscavam a glória humana, buscavam o aplauso das pessoas, a consideração das pessoas. E por isso eles odiavam a Jesus a ponto de desejar a sua morte. Odiavam a Jesus porque Jesus era completamente diferente deles e odiavam a Jesus porque Jesus expunha a hipocrisia deles. Por causa disso, eles odiavam Jesus e queriam a morte deles. Eles não creram em Jesus como o Messias, porque eles eram cegos espiritualmente e estavam buscando a glória dos homens. Nós precisamos entender e viver na expectativa de que Deus sempre, preste atenção nisso, Deus sempre resiste aos soberbos e Deus sempre acolhe os humildes. O soberbo, o arrogante, o egoísta, Deus resiste, Deus expele esse tipo de pessoa. Mas o humilde, o quebrantado de coração, o Senhor abraça, o Senhor acolhe. Jesus teve vários confrontos com os escribas e fariseus. E a causa principal desses embates, dessas disputas, desses confrontos, era a hipocrisia dos fariseus. E no capítulo 12 nós vamos ver alguns desses confrontos, algumas desses embates entre Jesus e esses religiosos. O primeiro confronto que eu quero compartilhar, que está presente aqui nesse texto de Mateus que nós vamos ler, é o confronto acerca do sábado. E por isso eu quero convidar você a ler os primeiros 21 versículos. Então você que abriu aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, eu quero ler até o versículo 21, tá? Que é onde vai se dar esse confronto acerca do sábado. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que nos sábados os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu
e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então, o primeiro confronto que se dá entre Jesus e os fariseus é a respeito do sábado. Jesus não veio para negar, para violar ou para mudar a lei de Deus. Jesus veio para cumpri-la. E Jesus violou, sim, as tradições humanas que os escribas e fariseus acrescentaram à lei. Ou seja, Jesus, de alguma maneira, violou, Jesus negou, Jesus transgrediu, não os mandamentos de Deus. Ele fez isso com os mandamentos dos homens. E Mateus, então, aqui apresenta para a gente os conflitos que Jesus e os fariseus têm acerca de como se deveria obedecer à lei do sábado. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus vai falar sobre o comer no sábado. Porque os versos 1 e 2 falam que naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Quando eles falam que os discípulos de Jesus estavam fazendo o que não era permitido no sábado, eles estavam mentindo. Porque a lei permitia saciar a fome pegando alimentos do campo do vizinho todos os dias da semana. Então, por exemplo, essa lei ajudava especialmente os pobres. O que eles não podiam era passar alguma máquina, passar o boi, passar o arado, e aí então pegar um monte de espigas, levar embora para vender. Isso eles não podiam. O que eles podiam é, com a própria mão, tomar aquela espiga e se alimentar dela, e comer dela. A lei permitia isso, mas aqui eles estavam dizendo que não permitia. Porque, segundo a tradição dos fariseus, fazer isso aos sábados era transgressão da lei. E Jesus responde aos fariseus citando 3 exemplos de transgressão da lei. De 3 exemplos que tinham acontecido no passado com homens de Deus e que Jesus está falando assim, olha, se eles puderam fazer isso, muito mais eu tenho muito mais autoridade que eles. O primeiro caso que Jesus cita é o caso de Davi. Diz assim, ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Apenas os sacerdotes poderiam comer aquele pão, estava na lei. Mas quando Davi e os seus companheiros estavam com fome, eles entraram na casa do sacerdote, do sumo sacerdote, pedindo, tem alguma coisa para nos dar para comer? E o sacerdote fala, só tem os pães da presença. Ele falou, serve, me dá eles. E ele então come e alimenta os seus companheiros. Ou seja, o rei Davi no passado havia transgredido a lei porque ele estava com fome. Porque ele precisava se alimentar, ele precisava de energias para continuar a batalha. O segundo exemplo que Jesus cita é o de Moisés. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Por que os sacerdotes profanam esse dia? Porque o sábado era o dia do trabalho dos sacerdotes. Ora, se no sábado ninguém pode trabalhar de modo algum, eles estavam transgredindo esse dia. Eles estavam trabalhando nesse dia. Mas os sacerdotes foram autorizados a servir no templo, a servir no sábado. E Jesus estava dizendo, está aqui diante de vocês alguém que é maior que os sacerdotes. Ou em outras palavras,
se o sacerdote pode trabalhar no sábado, eu especialmente também posso. Porque aquilo que Jesus estava fazendo, realizando, né? Por exemplo, a cura que ele vai realizar sobre o homem que está enfermo, era trabalho, era missão de Jesus. Foi para isso que ele veio. Se os sacerdotes podiam, se a lei permitia que os sacerdotes tivessem, se os fariseus, os escribas permitiam que os sacerdotes trabalhavam no sábado, Jesus também poderia trabalhar. Terceiro exemplo que Jesus dá é das palavras do profeta Oséias. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Deus se importa mais que eles sejam misericordiosos do que com os seus sacrifícios, do que com suas ofertas, do que com o seu culto, do que com as suas orações, do que com os seus louvores. Em resumo, Jesus aqui apelou para um rei, para um sacerdote e para um profeta. São os três exemplos que Jesus dá, dizendo: o rei fez algo que não deveria fazer. O sacerdote faz algo que não deveria fazer. E o profeta está dizendo que Deus se preocupa mais com a misericórdia do que com os sacrifícios, né? E então, quando Jesus fala, eu estou falando de um rei, de um sacerdote, de um profeta. Por quê? Porque eu, Jesus, sou rei, profeta e sacerdote. Ele é maior do que todos, porque ele é Senhor do sábado. Ele é o maior rei, ele é o maior profeta, ele é o maior sacerdote, ele é maior do que todos, ele é o Senhor do sábado, conforme diz o versículo 8. Ser Senhor do sábado significa ser igual a Deus. Porque dizendo, em outras palavras, Jesus estava dizendo, foi eu que instituí o sábado. Foi eu que disse que esse dia deveria ser dia de descanso. Esse dia só foi santificado porque eu assim quis. Eu sou Senhor dele. E eu posso fazer nele o que eu quiser. Então, o primeiro conflito com os fariseus envolvia essa questão do comer no sábado. O segundo conflito envolvia curar no sábado, né? Jesus vai então a uma sinagoga, ali encontra um homem com uma das mãos ressequidas, e os fariseus, com o propósito de acusá-lo, perguntam-lhe: é permitido curar no sábado? Ou, em outras palavras, ok, então entendemos, é permitido comer no sábado, é permitido colher espigas e comer, tudo bem, mas e curar no sábado? Curar no sábado é permitido? Porque a lei permitia atividades aos sábados, tais como adoração, tais como atos de misericórdia, atos de amor. Era proibido aquele trabalho que visasse lucro, né? Então, ou seja, desde o princípio Deus tinha estabelecido um dia para o descanso. Então, o que a lei vem instituir é esse trabalhar sem parar, de segunda a segunda. Por quê? Por ganância, por necessidade, seja lá por que for. Então Deus coloca para o seu povo, no sábado vocês não vão trabalhar. Há um dia, 6 dias vocês devem trabalhar, mas há um dia, que esse é meu dia, vocês precisam confiar em mim. Confiar que eu vou suprir as necessidades de vocês. Que embora vocês não estejam trabalhando um dia da semana, eu vou estar sustentando vocês um dia da semana. Então o que Deus deixa claro, desde o momento que o povo entra na terra prometida, é que eles não seriam mais escravos, eles não mais trabalhariam como escravos. E o que seria trabalhar 7 dias por semana? Trabalhar como escravos, porque no Egito era isso que acontecia. No Egito eles não tinham folga, eles trabalhavam sem parar, eles eram escravos, mas agora eles não são mais escravos, agora eles são livres. E aí então na lei dizia, nem você, nem o seu servo trabalhará no sábado, né? Então eles precisavam ter isso. Então no sábado não deveria ter tempo de trabalho, não deveria ser trabalho que visasse lucro, e nem divertimento, né? Por quê? Porque aquele dia seria consagrado a Deus, é um tempo de se voltar para Deus. Não era um tempo de eu me alegrar com festas, com passeios, com viagens, não. Era tempo de eu glorificar a Deus. Então essas duas coisas apenas eram proibidas. E Jesus então responde a eles com 2 perguntas, dizendo: qual de vocês, se tiver uma ovelha, e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Ele está dizendo, ele está fazendo, na verdade, uma afirmação, porque era isso que acontecia.
eu tenho lá o meu rebanho, e o meu rebanho, ou uma ovelha do meu rebanho, no sábado caía no buraco, caía numa cova. E nenhum dono de rebanhos, nem o contratado, né, nem o pastor de ovelhas, deixaria aquela ovelha até o dia seguinte, para que ela morresse, para ir lá tirar ela do buraco. Não. Ele iria imediatamente tirá-la do buraco para que ela não morresse. Então, essa era a prática normal. E aí, então, Jesus usa essa ideia para falar assim: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ou seja, vocês vão lá e, para não terem prejuízo, ou até por dó da ovelha, tira ela no sábado do buraco. E eu não deveria fazer algo para tirar alguém do enlace do diabo? Alguém que está na margem da sociedade? Será que eu não deveria fazer isso no sábado? Se a lei permitia acudir um animal, uma ovelha acidentada no sábado, Jesus aqui questiona sobre o valor da vida humana. Porque na visão de Deus, um homem vale mais do que uma ovelha. E na nossa visão de cristãos também. Às vezes parece que o nosso mundo inverteu, né? O animal vale mais do que o ser humano. E nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. O ser humano vale mais do que os animais. E por isso Jesus não pensou duas vezes em curar aquele homem. E diz os versos 12 e 13: portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Foi um milagre público, imediato, inquestionável. Ele exerce o seu poder de Messias. Depois disso, Jesus se retira imediatamente, porque os fariseus começam a conspirar contra ele sobre como vão matá-lo, porque Jesus está passando por cima dos preceitos dos escribas e fariseus. Jesus não está obedecendo essas leis humanas. E aí, então, o versículo 15 diz que eles começam a conspirar contra Jesus, e Jesus então começa a buscar áreas desertas, lugares afastados, longe da cidade. Por quê? Porque Jesus não quer morrer antes da hora. Jesus não quer se expor ao perigo antes da hora. Há um tempo específico para isso acontecer. E aí, então, ele se retira e vai ficar em anonimato por um tempo. Os capítulos 14 a 20 é Jesus se retirado praticamente. Jesus no anonimato. E ele vai usar esse período para instruir os seus discípulos sobre algumas coisas que eles precisavam aprender. E esse fato vai cumprir a profecia de Isaías, que é citada aí nos versículos 17 e 18, que é uma citação de Isaías 42, de 1 a 4. E Mateus sugere que os judeus rejeitariam o seu rei e que o reino de Deus ele se estenderia aos gentios de todas as nações da terra. É aquilo: eu vim para vocês, mas vocês não me receberam. Então eu me coloquei à disposição, eu me coloquei para alcançar, para abençoar todos os gentios. Então deixa eu destacar aqui aquilo que a gente falou até aqui. Nós aprendemos que a hipocrisia religiosa existe. Existia entre os escribas, fariseus, os líderes religiosos, existe nos nossos dias na igreja. Muitas pessoas escondem o seu orgulho, escondem a sua soberba atrás da falsa religiosidade, né? Então a cara dele é de religioso, mas por trás daquilo lá tem orgulho, por trás daquilo lá tem soberba, por trás daquilo lá tem alguém querendo mandar na igreja, dominar a vida dos outros. E Jesus resiste esse tipo de gente. Gente que quer controlar o reino, gente que quer controlar a igreja, gente que pensa que a igreja é dele, que ele que manda, que as coisas precisam acontecer do jeito dele, no tempo dele, e desconsidera a vida e o papel e os argumentos das outras pessoas. Isso é soberba, isso é orgulho, e orgulho escondido. Nós aprendemos que Deus se importa mais em que sejamos misericordiosos do que com os nossos sacrifícios, do que com a nossa prática religiosa. Deus se preocupa com o fato da gente ser misericordioso, é isso que ele quer. Que a gente olhe para o pobre, para o doente,
para o que está sofrendo, para essas pessoas e tenha misericórdia delas. Demonstre compaixão. Não do que a gente vá na igreja cantar e levantar a mão. Não é isso que agrada o coração de Jesus. É misericórdia, compaixão. É isso. E outra coisa que eu destaquei aqui nessa primeira parte, que a vida humana tem muito mais valor aos olhos de Deus do que as coisas, do que os animais, do que qualquer outra coisa. A vida humana tem valor. E nós não devemos desprezar ninguém por conta disso. Né? Tem gente que coloca lá um prato de comida e água para o cachorro na rua, né? O cachorro de rua. Mas não dá um prato de comida e água para aquele que bate na porta, na sua porta, falando que está com fome. Olha a inversão de valores. Não estou dizendo que nós devemos maltratar animais, que a gente deve deixá-los passar fome. Cuide dos animais, mas cuide especialmente das pessoas. Especialmente das pessoas. Então esse foi o primeiro confronto de Jesus com os fariseus, com os religiosos da sua época. O segundo confronto é acerca do poder de Jesus. Está aí nos versos 22 a 37. Se você puder, acompanhe comigo a leitura. Então, Mateus capítulo 12, de 22 a 37, que diz assim: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia será perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falada. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Os fariseus, então, levaram a Jesus um homem endemoniado, um homem cego, um homem mudo, e eles foram incapazes de ajudar aquele homem, de trazer algum tipo de alívio, de cura, de paz para aquele homem. Então diz o versículo 22 que eles levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Então, esse homem era mudo e cego por causa de uma possessão demoníaca. O diabo ele é real e ele destrói a vida das pessoas. O demônio cegou e emudeceu aquele pobre homem. Mas Jesus chegou e curou de forma completa, imediata, visível. Toda a multidão presente foi tomada por grande admiração. No versículo 23, eles perguntaram, não será este o filho de Davi? Essa expressão filho de Davi é o Messias, aquele que nós estamos esperando, o Salvador de Israel. O povo reconhecia em Jesus a manifestação do poder de Deus. Os fariseus, eles eram orgulhosos, por isso não criam na divindade de Jesus, não criam no seu poder divino.
a gente precisa entender que se a gente tirar do cristianismo esse aspecto milagroso que aconteceu tantas vezes no passado e que continua acontecendo nos nossos dias, nada sobra senão outra religião. E no cristianismo, ou o cristianismo, não é uma religião, é uma vida, é a vida de Cristo. E as pessoas então não tinham argumentos diante do poder de Deus, porque Jesus fazia algo que nunca se viu fazer em outra, naquela magnitude. Ele curava, ele libertava pessoas que nem os profetas fizeram daquele jeito. Por isso os fariseus, quando viram o povo falando assim, será esse o filho de Davi? Logo eles se sentem inveja, se sentem desamparados, se sentem colocados de lado e dizem que Beelzebu, ou seja, que Satanás era a fonte dos milagres de Jesus. Ou seja, Jesus fazia milagres por intermédio do poder do diabo. Diz o versículo 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E aí então Jesus vai apresentar 3 argumentos contra essa afirmação que estão fazendo contra Jesus. Eles estão confrontando a origem do poder de Jesus. E Jesus então vai dar alguns argumentos. Primeiro, ele vai falar assim, isso é contra a lógica. Isso que vocês estão dizendo, afirmando, é contrário à lógica. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Satanás não pode expelir a si próprio. Isso não faz sentido, Jesus está dizendo. Isso não é lógico. Jesus está falando para eles, pensem um pouquinho. Segundo, se Jesus expulsa demônios por Beelzebu, com que autoridade expulsam demônios os filhos dos fariseus e escribas, ou os discípulos dos fariseus e escribas? Porque eles também tinham esse ministério de exorcismo. Eles também se aventuravam a isso. E quando não falhavam, quando eles falhavam, quando não dava certo isso, eles levaram para Jesus, como foi o caso aqui desse exemplo que nós estamos estudando. E Jesus está dizendo, bom, se eu expulso por Beelzebu, por quem expulsam vocês? Né? Se Jesus era suspeito, os exorcistas judeus também eram suspeitos. Porque da mesma maneira como eles disseram isso a respeito de Jesus, Jesus poderia dizer o mesmo a respeito deles. Terceiro argumento de Jesus. Os milagres de Jesus revelam a presença do reino de Deus e não o império de Satanás. Ele vai dizer assim que o poder de Jesus, ou com a expressão que ele usa aqui nesse texto, o mais forte, é maior do que o poder de Satanás, o homem forte. E aí então Jesus usa uma ilustração para dizer que ele invadiu o território do inimigo e destruiu o inimigo, versos 27 a 29. Satanás é esse inimigo poderoso, mas que teve o seu território invadido e ele foi então derrotado. Então, Satanás é poderoso, mas já foi derrotado. E Jesus então vai fazer uma advertência aos fariseus com as seguintes palavras. Primeiro, que no mundo espiritual não há neutralidade. Versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou você é de Jesus ou você é do diabo. Não tem meio termo, não dá para você ficar em cima do muro. Não dá para dizer, olha, eu não sou do diabo de maneira alguma, mas também não sou religioso, também não sou de Jesus, eu sou nada. E aí Jesus está dizendo, não tem meio termo. Se você não é de Jesus, você é de Satanás. Se você não tem no seu coração reinando Jesus Cristo, é o diabo que está entronizado ali. E a segunda advertência que Jesus fala é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. O que é esse pecado imperdoável? Né? Alguns já extrapolaram a Bíblia dizendo que era o divórcio, que era a traição, que era... Não. Este pecado consiste na rejeição categórica e definitiva de Jesus. É quando o Espírito Santo está
falando ao teu coração, te incomodando para você entregar sua vida para Jesus, e você rejeita, e rejeita, e rejeita, e rejeita, e rejeita. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está rejeitando ele. O Espírito Santo testemunha a Cristo, e quem rejeita a Cristo não tem salvação e está condenado eternamente. Terceira advertência de Jesus. Eles são árvores de frutos maus e são serpentes venenosas. Ou seja, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Ou seja, aquilo que eles dizem, a maneira como eles falam a respeito de Jesus, aquilo que eles estão planejando para poder acabar com a vida de Jesus, isso revela quem eles são. Isso revela a maldade que está no coração deles. Os homens serão julgados e condenados pelo que são, pecadores por natureza. E a não ser que sejam salvos, regenerados por Jesus Cristo, serão condenados a uma vida eterna longe de Jesus. Tá? Então, o segundo confronto, o primeiro confronto foi acerca do sábado. O que posso comer no sábado? O que eu posso fazer no sábado? O segundo confronto que Jesus tem é acerca do poder, né? Acerca de quem estava realizando milagres, qual era a força por trás disso, né? Quiseram induzir as pessoas a acreditarem que a força por trás de Jesus era do diabo. O terceiro e último confronto que esse texto nos traz é o confronto do sinal, os versos 38 a 50. Se você puder, acompanhe a leitura desse texto aí na sua Bíblia. 38 a 50, que diz assim: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o terceiro confronto, o confronto do sinal. Quando Jesus esteve aqui na terra, não foram os pecadores perdidos os seus maiores inimigos. Pelo contrário, Jesus estava sempre rodeado por eles. Eles buscavam Jesus ou Jesus buscava eles. Os seus piores inimigos foram os religiosos. Pense nisso. Os piores inimigos de Jesus foram os religiosos. Jesus não tinha problemas com os pecadores porque eles eram alvo da sua missão. O problema de Jesus eram os religiosos que atrapalhavam sua missão. Queriam impedi-lo de realizar a sua missão. Os fariseus insistem então com Jesus para que ele faça um milagre, um sinal espetacular, que ele prove que ele veio da parte de Deus. Versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Os judeus eles eram fissurados em sinais miraculosos. O apóstolo Paulo disse: os judeus pedem sinais, né? E esse pedido revela a incredulidade, porque a fé em Jesus, o confiar em Cristo, o crer em Deus, ela vem pela pregação da palavra de Deus, não através dos milagres.
O povo de Israel, a gente está terminando o nosso estudo de domingo, né? A nossa reflexão de domingo nos passos de Moisés. Deus fez tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, tantas coisas extraordinárias diante dos olhos do povo de Israel, mas eles eram incrédulos, e porque eram incrédulos, eles morreram todos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Ué, mas eles viram tantos sinais, viram, mas isso não levou eles a terem fé em Deus, porque a fé em Deus vem pela palavra de Deus. Vem em você confiar na pregação da palavra. E Jesus então vai responder a esse pedido deles por um sinal, por um milagre, por alguma coisa extraordinária. Vai responder a esse pedido de 3 maneiras. A primeira dizendo que o único sinal que lhes dará, ou que se lhes dará, é o do profeta Jonas. Versículo 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, a experiência de Jonas, ela ilustra a morte e a ressurreição de Jesus. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, Jesus também ficaria 3 dias debaixo da terra, ou sepultado, até ele ressurgir. E quando Jonas compartilha isso com os ninivitas, né? Quando ele prega isso que aconteceu com ele para os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles não viram o que aconteceu com Jonas. Eles creram no que Jonas pregou. Eles creram nas boas novas que Jonas anunciou. Mas os judeus não se arrependiam com a presença de Jesus. Não se arrependiam com o ensino de Jesus. E aí, então ele conclui no versículo 41. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Lá no passado, os ninivitas, esse povo gentil, creu na pregação de Jonas, mas vocês não querem crer na minha pregação e estão pedindo um sinal. Ninguém pediu um sinal para Jonas. Ninguém pediu para ele, prova para a gente que você teve no grande peixe. Não, eles creram na pregação de Jonas. E esses judeus agora, o povo que se dizia religioso, não crê na pregação e quer ver um sinal. Jesus é maior que Jonas quanto a sua pessoa, né? Ele é Deus e homem perfeito. Ele é maior do que Jonas no seu amor pelos pecadores perdidos. Lembra quando a gente estudou lá o livro de Jonas, que Jonas, embora pregue, né? Ele pregue, é usado por Deus para converter os ninivitas, ele faz isso contra a vontade. Ele faz isso emburrado. Mas aqui está Jesus fazendo isso porque ama, porque quer salvar o seu povo. Ele é maior que Jonas na sua obediência, porque Jonas no primeiro momento não obedece e depois obedece, mas contra a vontade. E Jesus não, é aquele que obedece em tudo à vontade do Pai. E ele é maior que Jonas nos resultados da obra que realiza, né? Porque Jonas prega e a sua mensagem chega para uma cidade, para os ninivitas. Mas a pregação de Jesus é para todo mundo, é um chamado ao arrependimento para todo mundo. Tá? Então a primeira coisa que Jesus diz a respeito do sinal é esse. O único sinal que vocês terão é o do profeta Jonas. A segunda coisa que Jesus vai dizer aqui é que quanto maior a oportunidade, maior o julgamento. Olha o que diz o versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão chegou longe. E a rainha lá do sul, a rainha de Sabá, saiu lá de onde ela estava, da terra dela, deixou o reino dela, para poder ouvir um pouco da sabedoria de Salomão. E Jesus diz, e agora está aqui, o que é maior do que Salomão. Né? Diante de vocês tem alguém mais sábio do que Salomão. E vocês não querem me ouvir. Então a rainha de Sabá, que demonstrou respeito e admiração por Salomão, lá no dia do juízo, ela vai testemunhar contra a geração na qual Jesus viveu e pregou, principalmente os fariseus e os mestres religiosos. Por quê? Porque Jesus é maior que Salomão. Ele é mais rico que Salomão, ele é mais sábio que Salomão. Em Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão presentes nele.
Os fariseus, todavia, desperdiçaram a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus Cristo entre eles. E como eles tiveram mais oportunidade do que a rainha de Sabá teve. A rainha de Sabá estava diante de um homem sábio, um rei sábio. Mas os fariseus, os mestres da lei, estavam diante de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e desprezou. Por isso, eles sofrerão maior julgamento, né? Eles tiveram mais oportunidade. Terceira coisa que Jesus vai destacar é que a geração dos fariseus é comparável a um endemoniado. Eles começaram falando no lado do endemoniado, falam que Jesus expulsa os demônios por Beelzebu. Jesus aproveita a deixa e fala assim, a geração de vocês é como se fossem endemoniados. Ele diz no versículos 43 a 45, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então aqui Mateus aplica esse fato demoníaco ao povo de Israel. Por que ele estava dizendo? Porque o povo de Israel, quando eles vão para o cativeiro babilônico, né, e eles ficam lá no cativeiro babilônico, eles são vacinados, por assim dizer, contra a idolatria. Eles nunca mais vão construir imagens. Eles nunca mais vão fazer um bezerro de ouro. Eles nunca mais vão adorar outros ídolos. Eles são vacinados. A disciplina foi grande demais. Eles deixaram para trás a sua terra, a sua cidade e foram viver como estrangeiros. E aí, quando eles voltam, nunca mais eles vão lidar com isso. E Jesus está pegando essa experiência que eles passaram e usando essa ilustração para falar. Porque eles se libertaram da idolatria pagã, registrada nas páginas do Antigo Testamento, comuns na página do Antigo Testamento, que o povo de Israel vivia se desviando para outros ídolos, né, outros deuses. Mas eles não preencheram a casa, ou seja, eles limparam a casa, eles tiraram os ídolos, mas eles não preencheram a casa vazia. Não colocaram Jesus, não colocaram o Messias enviado por Deus no lugar. E ao rejeitarem Jesus, essa nação de Israel, ela sofre espiritualmente até hoje, porque ela foi tomada agora por outros espíritos. Tá entendendo? Então, quando ela se liberta da idolatria pagã, Jesus deveria agora ocupar esse lugar. O cativeiro foi para disciplinar esse povo e preparar o coração deles para Jesus. Mas ao invés deles colocarem Jesus, eles rejeitaram Jesus. E agora é como se outros espíritos ocupassem esse espaço vazio. Por isso, para concluir esse estudo, eu quero destacar apenas mais uma lição que aparece lá, encerrando o capítulo. Porque diz aí, o versículo 47, que ele ainda falava ao povo quando ele recebeu um recado. Né? Jesus falava ao povo. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele então declara, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, ou apontando para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então só queria destacar que Jesus teve uma família humana, né? Os católicos tendem a rejeitar isso, não sei como, né? Tá tão explícito aqui na palavra de Deus, que ele teve não somente a sua mãe, mas que a sua mãe teve irmã, teve outros filhos. Jesus teve mãe e irmãos. Aqui José não era mais vivo, né? Então Jesus teve uma família humana, mas o que ele vai fazer aqui, a aplicação, é que a palavra ouvida, a palavra de Deus ouvida, a palavra de Deus praticada, né, gera uma família espiritual. E Jesus está dizendo que essa família espiritual é até mais importante do que a nossa família humana. Porque a nossa família humana ela tem laços, vínculos sanguíneos, mas que serão interrompidos com a morte.
Mas a família espiritual tem vínculos, tem laços espirituais que nem a morte vai separá-los, né? Então, por exemplo, nós temos familiares nossos, queridos nossos, que se não entregarem a vida para Jesus, não estarão no céu conosco. Não vão desfrutar da eternidade junto de Deus, né? Então nós seremos separados deles na eternidade. Mas os nossos irmãos em Cristo, nada vai nos separar deles. Os nossos vínculos são maiores. E era isso que Jesus estava dizendo. Porque, inclusive, naquele momento, alguns dos seus irmãos não criam nele, né? A Bíblia deixa isso claro. Alguns vão se converter depois da sua morte e da sua ressurreição. É que eles de fato vão crer em Jesus. E Jesus estava dizendo, aquele que ouve a palavra, aquele que obedece a palavra. Esses são a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, tá? Então, se você deseja fazer parte da família de Jesus, obedeça a sua palavra, faça a vontade de Deus. E você vai ser parte dessa família espiritual, né? Da igreja de Jesus, que ela é a igreja aqui na terra e vai continuar sendo família lá no céu. Quero encerrar com 3 perguntas aqui para a gente refletir. E aí então a gente encerra o nosso estudo. A primeira pergunta é: você está travando algum confronto sobre se pode comer, se pode beber, se pode fazer isso ou aquilo com alguém? Você está nesse debate infrutífero, nesse debate que não leva a lugar algum, né? Esse debate que só divide, que só espalha. Não perca tempo com essas coisas. Jesus disse que deseja misericórdia, não sacrifício. Então, larga de discutir se pode usar saia, se tem que usar calça, se pode beber bebida alcoólica, se não pode beber bebida alcoólica, se pode ir no cinema, se não pode ir no cinema, se pode rapar a perna, se não pode rapar. Não perde tempo com essas coisas. Não perde tempo com essas coisas. O que importa é a misericórdia. Segunda coisa que a gente precisa destacar. Você está travando algum confronto sobre se foi o poder de Deus ou do diabo que realizou isso ou aquilo? É outra coisa que é perca de tempo. Perda de tempo. Essa discussão não cabe a nós. Ah, será que aquele milagre que aconteceu na igreja foi Deus que realizou? Né? Ou aquele outro milagre que aconteceu lá no centro espírita foi o diabo que realizou? Eu não sei. Eu não sei quem realizou. Né? É perca de tempo a gente querer entrar nessa discussão. O que vem de Deus, isso eu creio. É assim que eu avalio. E avalio para mim. O que vem de Deus vai trazer glória para Jesus. Vai colocar o nome de Jesus no pedestal. Vai apontar tudo para Jesus. O que vem do diabo vai tentar ofuscar a glória de Jesus. E vai colocar outra pessoa no pedestal. Então, todos esses ministérios que são personalistas, que enfatizam o nome do pastor, o nome do pregador, o nome do apóstolo, o nome do curandeiro, para mim isso ofusca a glória de Jesus. Porque só fala de milagres e do nome de quem realizou o milagre. O verdadeiro milagre, ou milagre genuíno que vem da parte de Deus, coloca o nome de Jesus em evidência. Aquele que foi o instrumento do milagre, aquele que orou, aquele que abençoou, aquele que cuidou, aquele que salvou, vai colocar toda a glória em Jesus. E aquele que recebeu também vai receber essa instrução. Não agradeça a mim, não venha me recompensar, eu não fiz nada, quem fez foi Jesus. Tá? Eu uso esse critério para a gente avaliar. Eu não consigo avaliar se a operação daquele milagre, daquele sinal, foi Deus ou não foi Deus. O que eu tenho que avaliar é o conjunto da obra. O resultado desse milagre colocou o nome de Jesus em evidência ou ofuscou a glória de Jesus. Por fim, você está travando algum confronto sobre sinais que têm aparecido nos últimos tempos? Sobre sinais que alguns realizam? É outra perda de tempo, meus irmãos. Não perda de tempo avaliando sinais. O principal sinal que Jesus nos deixou
foi a sua morte e a sua ressurreição. E é a pregação dessa mensagem de que o Deus que veio da glória, que criou todas as coisas, ele habitou entre nós, mas aqui, depois de fazer tantas coisas boas, depois de deixar tantos ensinamentos preciosos, ele foi preso, torturado, morto e no terceiro dia ressuscitou. É essa mensagem, é a pregação dessa mensagem que leva as pessoas à salvação. Não é o milagre em si. Não são coisas extraordinárias em si. Porque pessoas que buscam milagres, elas se viciam em milagres. Você acha que ela vai passar a crer quando ela vê um milagre, e aí você descobre que aquele milagre não foi suficiente. Ela precisa ver um outro milagre para ela ter certeza. E aí, a hora que ela vê o outro milagre, ela precisa ver mais um milagre, porque ela ainda não tem certeza. E é impressionante como pessoas que se tornam viciadas em milagres não conseguem crer em Jesus. Não conseguem entregar a vida delas a Jesus, porque elas se viciaram em milagres. O que liberta as pessoas do seu mau caminho e as leva ao arrependimento e as coloca diante de Jesus é a pregação do Evangelho. As boas novas de que Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos reconectar com Deus, para nos dar vida abundante. É essa mensagem que transforma a vida das pessoas. Por isso que o Senhor possa nos abençoar, nos edificar e possa nos encorajar a compartilhar as boas novas do Evangelho para que mais e mais pessoas venham se render a Ele, venham confiar nele, venham entregar a vida delas a Ele. Amém, meus irmãos? Quero agradecer você que esteve com a gente aqui nessa noite, participando desse estudo. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família. E que você fuja desses confrontos que são infrutíferos, desses confrontos que não levam a lugar nenhum, desses confrontos que só causam divisão e não traz salvação. Se concentre nas boas novas de Jesus. Na verdade de que Deus veio nos visitar e que quer nos levar para junto dele. É isso que a gente deve se preocupar. Vamos orar e vamos encerrar? Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, ó Deus, nessa noite que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração e fazendo com que a nossa vida seja mais parecida com a de Jesus, que a gente demonstre misericórdia, compaixão para aquelas pessoas que precisam, que a gente não se meta em discussões que não têm proveito, discussões que só criam mais animosidade, que a gente venha se concentrar em compartilhar as boas novas, que a gente venha se concentrar em obedecer o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, nos abençoa, cuida de nós, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, para que a gente possa ver os nossos queridos, as pessoas que nós amamos, também sendo conduzidas em seus passos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Dá para a gente um bom descanso e um bom restante de semana. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe.